Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, hoje eu tô aqui com a Lara, que é negra, refugiada, africana e lésbica, e hoje a gente vai contar um pouco da vivência dela, e, enfim, de como tá sendo essa experiência no Brasil. Como que era a sua vivência em Moçambique? Até determinado tempo, assim, era meio que tranquilo, né? Mas quando você vai começando a entender e as pessoas também vão começando a ter mais noção das coisas, assim, para mim começou a ficar assim, meio que perigosa, entendeu? Porque eu sempre me identifiquei como homossexual, como gay, porém não era um tema ou algo que eu conversasse assim com as pessoas, não, era algo mesmo mais íntimo, assim, entendeu? Porque não é uma temática que as pessoas abordavam e acredito que até hoje abordam, entendeu? Assim, tipo, frequente. Então, eu me olhava como se fosse a única, entendeu? E isso acabava criando um certo medo, porque tinha gente, assim, por exemplo, que lá no meu país chamam de lésbica, assim, de fufa. Então, você poderia estar andando assim na rua e de repente ouvir alguém gritar: olha, fufa! E você ficava com aquele tipo: nossa, mano, será que a pessoa vai fazer alguma coisa? Entendeu? Então, era sempre esse tipo de situação, assim, tipo, receio. A violência com mulheres lésbicas lá é bem diferente daqui no Brasil, você acha? Assim, uma coisa que eu costumo falar sempre, tipo, segundo dados, o Brasil é um dos países que mais mata, né, homossexuais. Segundo dados. Mas esses dados foram levantados por alguma entidade. Eu não acredito que exista a mesma coisa em Moçambique ou em muitos dos países africanos. Tipo, uma entidade que vai lá e levanta esses dados. Entendeu? Tipo, o índice de violência contra gays, não sei, né? É esse. Por quê? Porque o próprio país não permite que exista essa entidade que faça esse levantamento desses dados. Entendeu? Então, eu afirmo assim categoricamente que eu não posso afirmar que o Brasil é um dos países, ou o terceiro que mais mata. Vamos lá ter essa estatística também em países africanos. Porque estamos falando de países que têm lei de morte. Assim, trabalho escravo, entendeu? Então, se eles implementam essas leis, o que mais não acontece? Entendeu? Então, eu, assim, já fui agredida por um cara só pura e simplesmente ele ter certeza que eu sou lésbica e eu falar algo que ele não concordou e pura e simplesmente ele me agrediu. Então, são casos e casos que você vai ter, mas pergunta se eu em algum momento procurei uma entidade assim policial para poder meter queixa para ele. Por quê? Porque a própria polícia também são pessoas que têm esse tipo de comportamento agressivo, assim, entendeu? A minha amiga já esteve de mãos dadas assim com a parceira, mas estar de mãos dadas com uma mulher não significa que é parceira ou que existe alguma coisa. Você pode ficar de mãos dadas com sua amiga, sua irmã, sua mãe, mas eles chegaram e falaram: a gente vai levar vocês para a delegacia porque isso é atentado ao pudor. Então, são essas pequenas situações que você vai vivendo dia após dia, certo? Que você vai vendo: nossa, mãe, em que lugar eu tô? Será que é o lugar certo? Será que eu sou uma extraterrestre? Eu sou a única aqui nesse meio em que penso diferente, gosto diferente, essas coisas todas. Então, E quando você veio pro Brasil, você tinha expectativa de que as coisas que seriam mais fáceis nesse sentido? Não que seriam mais fáceis, mas eu buscava respeito, porque eu acredito até hoje que o respeito para mim seja a base. Porque eu não exijo que as pessoas aceitem a minha orientação sexual, jamais. Mas eu acho que se você respeita, existe aí um meio termo entre as partes, né? Tipo, eu respeito. Então, se a pessoa me respeita, então vai ser recíproco. E como foram esses primeiros anos no Brasil? Você sentiu um contraste maior em relação a, tipo, como lidavam com a sua sexualidade em Moçambique, como lidavam no Brasil, em contraste com o fato de você aqui ser refugiada e Moçambique ser só natural de lá?
Assim, nos primeiros anos foi bem difícil, assim, tipo, primeiro a adaptação. E segundo, quando eu cheguei aqui, eu não me afirmei logo, não. Porque eu estava num ambiente desconhecido. Mesmo eu sabendo, assim, o histórico, né, da comunidade LGBT aqui no Brasil. Mas eu não vim assim, tipo, vou já, né? Vou botar os pés na porta. Isso, não. Eu fui bem cautelosa, mas muito bem cautelosa. Assim, tipo, estudei bastante, assim, as pessoas, entendeu? Eu me afirmava onde eu me sentia bem mais tranquila. Claro, o meu jeito de vestir manteve. Isso é uma coisa que já faz qualquer um pensar, tipo, será, não será, entendeu? Não foi uma coisa tipo de chegar e falar, eu sou, e levantar a bandeira já tal, não. Foi bem assim, tranquilo mesmo, assim. Fui me autoafirmando, assim, tipo, para as pessoas, aos poucos. Porque eu também não queria criar aquele choque, entendeu? Não queria criar aquele choque. No entanto, que nem quando eu cheguei aqui, eu não pedi o refúgio como uma pessoa LGBT. Porque eu não senti essa confiança com o agente que me entrevistou. Então, Nem com a pessoa do refúgio você se sentia confortável? Não, porque quando a gente vai para a Polícia Federal, é um agente federal que, na minha cabeça, tinha que se eu falasse para esse cara, será que ele me deporta? Então ficou aquela dúvida. Aí eu falei, não, eu vou falar uma outra coisa. Depois eu fiquei sabendo que será um direito meu falar ou não a verdade. Mas só depois, assim, tipo, no CONAR, que eu conversei com uma moça, aí ela me deixou à vontade, aí eu já falei, tipo, ó, esse que foi realmente o motivo, assim, entendeu? Porque eu não queria me decepcionar, assim, tipo, entendeu? Eu não queria criar uma expectativa em mim que depois fosse me frustrar, assim, bem mais tarde. Porque eu já vinha frustrada no meu país, já vinha com aquela tensão, assim, tipo, nossa, mano, eu tive que largar tudo, minha estabilidade, minha família, entendeu? Meus amigos, e aqui eu tinha que recomeçar do zero. Não é fácil recomeçar quando você não conhece nada e não conhece ninguém, entendeu? Então é aquela confiança que você tem que criar nas pessoas, entender se as pessoas estão sendo sinceras com você ou não, entendeu? Se o ambiente onde você está é saudável ou não, entendeu? Então foi bem devagar mesmo, assim, bem devagar mesmo. Você sentia uma desconfiança das pessoas em relação ao fato de você ser refugiada? Como que era essa relação? Vou te falar a verdade, tipo, não é todo mundo que entende o que é status, né, de refúgio, de refugiado, assim. Tem muita gente que tem muito complexo ainda com essa palavra refugiado. Já tive situações, assim, de embate, assim, com colegas por causa disso, porque tinha um colega que sempre perguntava a mesma coisa todos os dias, assim, tipo, porque as pessoas não entendem, tem gente que não entende, se você conta, me fala um pouco da sua vida lá no seu país. Aí você fala, tinha uma vida estável, aí para e fala, nossa, se você tem uma vida estável, por que você saiu? Aham. Fica aquele ponto de interrogação, mas até aí tudo bem. Não, eu tive que sair porque, era eu saí ou eu morei. Mas você poderia ir para um país assim, do lado. Aí quando você começa a explicar que, na minha situação, não era simples só sair do lado, porque do lado também tinha a mesma visão que a do meu país. Então eu tinha que procurar um país em que tem legislação. Entendeu? Porque foi essa a base. Tem uma legislação a respeito. Para o refugiado poder se subsair, ele precisa do emprego. E o refugiado não escolhe o emprego, muitas das vezes. Mesmo que ele tenha um nível superior, que ele tenha capacidade para poder exercer uma função, ele jamais vai encontrar assim logo de primeira. Porque as próprias empresas também têm um receio. Será que ele é capaz mesmo? Quem comprova? Mesmo com o ensino superior. Quem comprova? Então, esses são desafios que a gente enfrentou e os que estão chegando agora enfrentam. Ele vem tirar o emprego, será que ele realmente tem capacidade? É a própria língua também, né? Para aqueles que chegam que não têm
e os países não são de língua oficial portuguesa, assim. Então, são vários mesmo os desafios que a gente enfrenta aqui por ter esse status de refugiado. E como foi o processo de se estabilizar? Quando você sentiu que as coisas começaram a entrar nos eixos, assim? Quando eu vi que para eu poder entrar no mercado e comprovar assim, tipo, que eu tenho capacidade, eu teria que fazer uma faculdade aqui. Assim que eu comecei a fazer a faculdade, aí eu vi que as oportunidades eram outras. Mas sem a faculdade, com a validação do diploma de Moçambique, era complicado. Porque primeiro o processo de validação do diploma é bem demorado. Se eu tivesse que esperar o tempo de validação do diploma, é mesmo que fazer uma faculdade. Então, melhor fazer a faculdade, que vai ser um diploma aqui do Brasil, e aí não tem que procurar esse sistema de validação. Ou se procurar, já vai ter os dois, né? Isso. Aí eu procurei fazer a faculdade e aí as oportunidades começaram a surgir de uma maneira diferente, assim, tipo, já com mais respeito, tipo, sim, ela é refugiada, tem um documento, sim, tá fazendo faculdade. Então aí a oportunidade é outra, não é tipo ajudante de limpeza, camareira, não. Aí já é técnica daquilo, não sei das quantas, entendeu? São cargos já um pouco com mais de reconhecimento, né? Mas se você não tem essa visão, deixa eu fazer uma faculdade, o seu reconhecimento vai ser esse, ajudante de limpeza, quer dizer, trabalhos assim pequenos, assim, que não tem como você mostrar o seu potencial. E uma curiosidade que eu tenho é se pessoas refugiadas têm uma comunidade em que elas colaboram entre si, assim, existe da mesma pauta que a gente tem com a comunidade LGBT, que existe todo um suporte, existe esse respaldo com pessoas refugiadas? Cada país tem a sua comunidade aqui. Mas existe a ONG, a África do Coração, que é uma ONG de refugiados para refugiados. Aí sim, é onde você vai encontrar todas as nacionalidades, e o presidente dela, da ONG, é um refugiado também. Mas assim, tipo, onde você vai buscar suporte, tipo, eu como refugiada preciso de uma ajuda, é basicamente nas comunidades de cada país. Cada país mesmo, assim, tipo, a ONG é mais para juntar, né, os países não só africanos como de outros lugares do mundo, e delas buscar saber o que cada uma dessas comunidades precisa para que eles possam levar-se a plenário, assim, tipo, prefeitura, entidades que possam trazer soluções para a gente. Mas assim, eu por exemplo, não convivo e nem sei onde é que fica a minha comunidade moçambicana, assim, eu. Mas assim, eu tenho muitos amigos de outros países que eu vejo que quando acontece algum tipo de situação, por exemplo, a mais comum é assim, morte. Morreu um membro de uma comunidade, assim, tipo, semana passada morreu um menino aqui que é do Guiné-Bissau. Então aí a comunidade de Guiné-Bissau faz, assim, tipo, ajuda para poder mandar o corpo para os familiares. Se eu não tenho comida em casa, eu posso ir até na minha comunidade, mas vai ser difícil porque vai aparecer um outro que vai falar a mesma coisa. Uhum. Agora, esse tipo de situação, renda, comida, escola, trabalho, é aí onde a ONG África do Coração surge para pegar essas necessidades e buscar ajuda. Uhum. Viabilizar o processo. Isso. Agora, quando é morte, é uma coisa mais íntima de cada comunidade. E acho que a última pergunta que eu quero te fazer é em relação à sua perspectiva hoje com o Brasil. Você acha que o Brasil é um lugar que você recomendaria para outras mulheres lésbicas que têm vontade de recomeçar, por exemplo? Qual é o panorama que você tem assim do país? Pode ser honesta. Nossa, hoje, sinceramente, eu não recomendaria não. Porque não existe a estabilidade que a gente tinha há anos atrás. Que a gente sabe quais são os discursos que a gente ouve hoje em dia relacionados à comunidade LGBT. Então,
as pessoas que tinham aquele ódio guardado, hoje em dia eles estão mais propensos a exercer esse ódio de forma assim, física, né? Então, falar, pessoal, LGBT, venham pro Brasil, atualmente eu não recomendaria nada. Tipo, o governo atual fez você ter essa decisão. É uma coisa que eu mesma tô numa fase em que eu vou falar, tipo, se alguma coisa acontecer até final do ano, assim, tipo, que o governo atual fizer com relação aos LGBT, eu seria uma das pessoas que vou ter que pensar num plano B. E o meu plano B seria sair do Brasil. Porque eu saí do meu país para o Brasil para não correr um certo risco. Então, se eu me vejo a correr esse certo risco no Brasil, não me vejo a ficar aqui. Total. Não me vejo a ficar aqui. Então, eu teria que procurar um outro lugar em que eu me sinta segura. Do mesmo jeito que eu saí de Moçambique para me sentir segura no Brasil. Se eu não me sentir segura no Brasil, eu vou ter que procurar um outro lugar que eu me sinta segura. Vou ter que recomeçar de novo. Então, assim, tipo... Tô no meio termo, assim, mas com os discursos que a gente ouve do presidente, assim, é tipo, nossa. Eu rezo que os 4 anos passem rápido. Uhum. E que até lá, as frentes, assim, de combate a isso, tipo, que as pessoas que estão batendo de frente com ele sejam, assim, tipo, pé firme mesmo, pra colocar um freio nele, porque eu acho que se não colocarem um freio nele, eu acho que ele é capaz de fazer coisas bem piores, porque eu acho que as pessoas, tipo, os partidos que na altura achavam que ele seria o presidente ideal, em algum momento hoje estão vendo que não é exatamente isso. O que é bom. O próprio Supremo, o fator de ter aprovado a homofobia lá, ter criminalizado a homofobia, é um passo gigantesco. Gigantesco, mas a gente vê que não é só o LGBT, que é a comunidade LGBT que tem que se preocupar, mas a própria mulher, porque a gente está vendo que o índice de feminicídio no Brasil aumentou. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque se eu faço um discurso de ódio, um discurso machista, em algum momento aquele que já é machista vai se sentir no direito de poder exercer o seu... Reproduzir aquilo. Reproduzir aquilo de forma... Aí vai lá na mulher porque o nosso presidente falou que pode, então. Uhum. Ou que ele pensa como eu. Então, se o meu presidente pensa como eu, ele vai me... Eu tô autorizado. Eu tô autorizado, é assim. É assim como eu sempre vi desde o princípio, tipo, ele não precisa falar façam, mas só o fator ele falar que concorda com certas coisas, as pessoas que pensam como ele se sentem no direito de fazer. Por quê? Porque o nosso excelentíssimo presidente pensa desse jeito. Então, eu hoje não recomendaria ninguém, assim, tipo, LGBT a pedir refúgio no Brasil.